Pois, telespectador, comigo Márcio Poçan, ele é psicólogo, especializado em psicologia do trânsito, morou em Bento Gonçalves muito tempo, mais de 20 anos, agora está em Curitiba, morando já há 4, mas foi para outra cidade do Paraná, né? E está passando umas férias aqui, nós convidamos o Márcio para falar sobre Curitiba, o que ele está fazendo por lá, sobre psicologia do trânsito. Boa tarde, Márcio, bem-vindo à TV Cidade. Boa tarde, Friso, boa tarde, telespectadores. Eu tenho estado em Curitiba durante 4 anos, e mais propriamente, mais 3 anos na cidade de Guarapuava, também no centro-sul do Paraná, desenvolvendo trabalhos relativos à psicologia do trânsito, tanto na questão de uma forma mais acadêmica, tanto numa forma mais, digamos assim, mais prática, né, junto à questão do transporte coletivo, à questão do transporte rodoviário, acompanhando os movimentos dos sistemas do DETRAN, dos Centros de Informações de Habilitação, né, enfim, que é um pouco diferente hoje, atualmente, do que temos aqui no Rio Grande do Sul. Né? Qual é a tua visão sobre o trânsito de Curitiba, por exemplo, que tem muita gente que elogia um monte, principalmente o transporte coletivo, aquelas estações que tem lá, enfim, o que tu tem a dizer sobre o transporte coletivo de Curitiba? Fazer um paralelo com o nosso aqui. Uhum. Bom, o transporte coletivo de Curitiba ele tem a facilidade de haver os corredores, né, digamos assim, destinados, especializados para a questão do transporte público, né? Então isso desafoga bastante, digamos assim, o trânsito no seu cotidiano. Mas uma coisa importante que tinha que frisar... Deixa eu te interromper. O fato de terem os corredores de ônibus facilita a locomoção das pessoas no transporte coletivo. Não tem aquela tranqueira normal do trânsito, eles têm o corredor próprio, talvez por isso que seja mais utilizado, é isso, Márcio? Exatamente. O transporte coletivo em Curitiba, por terem os corredores dedicados, vamos dizer assim, né? Eles conseguem fazer tranquilamente de um canto ao outro da cidade, digamos assim, do bairro Capão Raso a Santa Cândida, que são os 2 extremos, né, da cidade, em basicamente 40 minutos né, de deslocamento. Né? São quase 20 quilômetros, né, de distância. Bem menos, infinitamente, do que aqui para sair de São Roque às 5h30 da tarde para vir até o centro. Exatamente. E como também Curitiba adotou, em definitivo, o sistema do BR, né, do sistema BR de ônibus, né, que são esses ônibus de bitrem, né, ou até tritrem, vamos dizer assim, né, com os novos, né, os articulados, os biarticulados, né. Então isso facilita bastante, porque você carrega aí tranquilamente uma média de 200 passageiros, né, e nesse trecho, por exemplo, Santa Cândida, Capão Raso, né, enfim. E claro, com as facilidades de você lançar o pessoal dentro das estações tubo, essa que o pessoal está acostumado a ver e tal, como modelo, né, e tal. Protegida de vento, de chuva, etc. Exato, exato. Isso facilita bastante. Mas, veja, esse sistema de corredor dedicado, como a gente vê, ele serve basicamente nas principais vias de escoamento, né? E onde tem esses acessos diretamente aos, por exemplo, os shopping centers, né? Passa pelo shopping Cristal, passa pelo shopping Palladium e ele vai se organizando em direção, por exemplo, ao shopping Estação, depois passa, faz todo esse trajeto. Todos os grandes centros comerciais de fluxo de trânsito, ele tem, eles são os chamados ligeirinhos, né? Eles fazem este trajeto, então facilita o deslocamento basicamente das pessoas nesse sentido. Até por isso que se discute a possibilidade de que haja ou não a questão do metrô em Curitiba, porque a velocidade com a qual o transporte coletivo hoje faz esses percursos, basicamente ele, na relação tempo, ele se compensa com a questão do transporte do passageiro. Isso tudo graças a Curitiba ter sido uma cidade, uma capital muito bem planejada. Ela não foi crescendo modo a diabo, né? Ela foi planejada, com o crescimento disciplinado. É assim que funciona aquilo tudo. Por isso até que dá para você fazer essas coisas, né? Exatamente, e até por isso, assim, esse foi um dos projetos, assim, e tal,
justamente do Jaime Lerner na época. Eu acho que o grande boom e o crédito dele se deve a esses trabalhos. Pô, eu só interrompendo de novo. O Jaime Lerner é uma figura nacional em termos de urbanismo, né? O que ele fez em Curitiba foi aplaudido. Aliás, gente de cidades de muitos outros lugares do mundo vem para Curitiba para ver como ele organizou aquilo tudo, né? Exato, e até hoje o Jaime Lerner ele presta consultoria para outras cidades, Brasil afora, ele é consultor internacional também, né? Porto Alegre, por exemplo, recentemente em Porto Alegre tem feito contatos com ele para viabilização de alguns projetos também aqui no Rio Grande do Sul e tal, mas enfim, ele teve essa visão de poder dar esse up na cidade em uma época em que ela realmente estava ainda dentro de um processo de projeção, né? Hoje você pensa em um processo de revitalização do funcionamento da cidade de Curitiba como um todo, mesmo dentro mesmo tendo a questão dos corredores de ônibus, né, como está, dos corredores dedicados, mas assim, por exemplo, os bairros, alguns bairros principais, eles têm este aporte dos corredores dedicados de ônibus. Por exemplo, o Boqueirão até o centro, o Santa Cândida, Capão Raso, que são os extremos, né? Eles têm isso. Agora, alguns outros bairros que não têm corredores dedicados, eles têm essas dificuldades, né? Também como qualquer outro sistema, né? Porque quando você está dentro do sistema, que é o sistema dos corredores dedicados, é uma situação. Agora, quando você sai fora do sistema dedicado dos corredores de ônibus, em outros bairros que não são atendidos, então, eles são atendidos pelo sistema normal mesmo, da coisa de atendimento dos ônibus, né, pelas empresas de transporte. Então, assim, nesses lugares há sim algumas diferenças, algumas dificuldades, porque, claro, aí você tem que ver a viabilidade das linhas, né, porque, na realidade, as linhas de ônibus hoje elas são implantadas à medida que a própria população dê condição para que tenha de fluxo, digamos assim, para que essa linha seja implantada. Então, muitas vezes, algumas linhas não são implantadas em alguns lugares porque justamente a própria população não faz muito uso, né, ou mesmo não faz as requisições às empresas de transporte para que elas possam ser atendidas dentro das suas necessidades, né? Márcio, me diz uma coisa. Vamos comparar com Bento agora. Claro que não vamos comparar o tamanho de cidade, a organização. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, basicamente, o motorista, assim, o nosso transporte coletivo, com aquele dá para ter uma ideia, que eu até gostaria que traçasse um paralelo. E o nosso motorista com o motorista de Curitiba. Que paralelo dá para traçar entre eles? Olha, se nós pensarmos, por exemplo, os motoristas amadores, que são considerados os motoristas de carros leves, né? A cultura entre Bento Gonçalves, digamos assim, e as pessoas de Curitiba, a nível de transporte amador, né, carros leves, não difere muito entre si, né? É claro que elas têm, sim, essas conotações, esses entendimentos do sistema de transporte coletivo, eles têm isso da questão do processo de urbanização, um pouco mais integrado e tal, mas mesmo assim há dificuldades bastante significativas quando você, por exemplo, você sai para caminhar numa calçada de Curitiba, né, ou quando você vai atravessar uma rua, muitas vezes você se depara assim com o problema da questão da falta da educação no trânsito, né, que é uma coisa premente não só em Curitiba, mas eu acredito que em grande parte das cidades brasileiras, né? Trancam cruzamentos lá, o motorista tem uma sinaleira no outro quarteirão, aí tem um cruzamento aqui, o cara vem e para no meio. Precisa botar placa lá, nunca tranca o cruzamento, como tem em Porto Alegre, por exemplo, e até se percebe que em Porto Alegre os motoristas evitam isso. Aqui em Bento é normal, tem uns babacas aí que eles percebem, tá, vou trancar, mas eles vão lá e trancam, eles ficam com aquela cara de paisagem assim. Aqui eu até costumo dizer que Bento tem o Código de Trânsito Bento Gonçalves. Artigo 1º e único. Tô na minha. Dane-se. É isso que... Aliás, o pisca-alerta aqui em Bento também é isso. Não sei como é que é lá, mas aqui tu deve ter notado, que já está institucionalizado. O cara para no lugar que é proibido parar e estacionar, liga o pisca-alerta, ou seja, em fila dupla, tripla, não importa, ele liga o pisca-alerta e... Tô na minha. Dane-se. Vaga de idoso, vaga de
deficiente físico, se nós tivéssemos que controlar isso tudo aqui em Bento, Márcio, nós precisaríamos pelo menos uns 250 fiscais e uma gráfica especial só para imprimir talão de multa. Eu já disse, o Pazinho aí, o prefeito Pazinho, que ele está preocupado com a dívida da prefeitura, mas ele pode resolver esse problema fácil. É só botar a gente de trânsito multando aí, até o fim do ano está zerada a prefeitura, a conta é só multar quem comete infração de trânsito em Bento. Aí, inclusive aqui na rua, agora tinha placa no centro, não sei se tu pegasse isso, era proibido estacionar. Agora botaram proibido parar e estacionar, porque só para estacionar não resolveu. Quem sabe agora que é proibido parar, apesar de que eu tenho sérias dúvidas que tenha gente que saiba o que significa o E cruzado. Eu tenho séria dúvida, porque a formação de motoristas em Bento me parece que ela deixa muito a desejar. E eu acho que não é só em Bento também, em todo o país, ninguém quer gastar, querem carteira de motorista barata, não existe nada barato. Tu tem que pagar para ter uma formação, para receber um porte de arma, que é a carteira de motorista, né? Como é que funciona a psicologia? Agora fazer mais um paralelo, a cabeça do motorista de lá e de cá. Tu disseste que tem uma certa semelhança, mas até que ponto essa semelhança existe, Márcio? Então, essas semelhanças, digamos assim, é bem relativa à questão mesmo cultura, vamos dizer assim, sul do país, né? A semelhança entre a cultura do motorista amador em Curitiba e do motorista amador em Bento Gonçalves é uma coisa muito semelhante, né? Porque, vamos assim, esta cultura sulista que a gente tem. Mas eu quero reforçar exatamente em cima disso a questão, por exemplo, que não é a questão do trânsito, não é um campo multidisciplinar, né? Nós temos aí a questão da psicologia, nós temos a questão legal, legal. Casualmente, aí bem pertinho da loja do teu pai, aqui no edifício Fianco, houve uma mudança do trânsito. Quem vem pela rua Júlio de Castilhos não pode mais acessar a rua Doutor Antunes. Colocaram tachões refletivos no chão, sinalizaram ali, está bem sinalizado. Quer dizer, qualquer pessoa de mediana inteligência, isso é muito inteligente, não, só mediana inteligência, percebe que não pode fazer aquele. Mas agora já ficou um tempo ali, uns 15 dias, beleza, agora já começam. E tem mais, quando passa os que vêm atrás, passa boi, passa boiada. Isso tem lá também, assim, a pessoa não obedece, mesmo com tachões refletivos no chão, de repente o major Mauro Moro, ele vai ter que botar aquelas bolotas assim, ó, para evitar que as pessoas falem, mas vê que só o tachão não resolve. Na realidade, né, Frisa, essa questão, por exemplo, das capitais, ela é um pouco diferente. O sujeito, ele se torna mais prudente, não é que muitas vezes é porque ele é mais educado. E é porque ele tem medo de avançar certos sinais, porque ele sabe que se ele avançar, ele vai ser atropelado, né? Por exemplo, até então, a gente tem observado em Curitiba assim, muitos acidentes, por exemplo, mesmo com a questão dos ônibus, dos bitrens, né? Pedestre sendo atropelado pelos ônibus, né? Dos corredores. Nos corredores, né, tem esse problema, porque como existe um fluxo muito grande de pessoas em zonas de impacto, vamos dizer assim, né, que são os shopping centers, né, e esses ligeirinhos, eles ligam todos os shoppings, né, mas mesmo em Curitiba há uma falta de alguns elementos preventivos. Por exemplo, nenhum shopping center por onde passam os corredores de ônibus, eles têm aí, por exemplo, passarelas especializadas que larguem as pessoas com segurança do outro lado de lá, né? Então, não tem sido raro as pessoas serem atropeladas com as suas compras atravessando os corredores de ônibus, porque elas não têm outro lugar para poder atravessar. Então, são planejamentos do tipo que são necessários para poder se dar mobilidade às pessoas e segurança, que na realidade é o que a grande parte das cidades, das capitais do mundo inteiro vem trabalhando. Aumentar o espaço de mobilidade das pessoas e diminuir o espaço do automóvel. Isso traz à tona uma outra situação que chega a ser, digamos assim, engraçada de certa forma, porque aí a gente esbarra na situação de que, na realidade, o governo estimula a compra dos automóveis através de sistema de financiamento. Aí você enche as ruas de automóveis.
aí você cobra estacionamento das pessoas, né? Ou seja, começa a limitar o funcionamento delas justamente pela cobrança de taxas, digamos assim, de estacionamento, para melhorar o fluxo no trânsito. Mas esse próprio processo já não está dando mais conta do recado, né? Então você tem aí uma situação em que justamente as pessoas, além de pegarem seu carro para dirigir, têm que começar a pensar, preciso estar comprando realmente, atendendo a uma demanda do mercado, né? Mas, Márcio, eu de vez em quando ouço pessoas comentando algumas coisas que eu fico preocupado. Querem que se limite ao fluxo de automóvel, etc e tal. Pô, o brasileiro, quando nasce, com 2 anos de idade, ele já está dividido, o corpo humano do brasileiro, não mais em cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e rodas. Então, o sonho do brasileiro é ter um carro. De preferência, o mais luxuoso e o carro do ano. Aí, como é que vai barrar isso? Vai barrar isso? É uma cultura que deve demorar, olha, eu não sei se em 200, 100, 200 anos se consegue mudar essa cultura. Então, alguma coisa precisa ser feita para minimizar o impacto, essa é a minha opinião, minimizar o impacto do trânsito. Por exemplo, eu acho que o combustível está muito barato. Está muito barato, há 10 anos que não aumenta o preço no Brasil, talvez por isso é que nós tenhamos toda essa tranqueira. Gente que sai de casa, o ônibus passa na frente da casa, mas ele tira o carro da garagem. Vai até o local de trabalho, onde o ônibus também passa, mas ele prefere ir do carro dele. Aí então ele tem que buscar lugar para estacionar, tem que pagar, entende? Cria um transtorno. Tem outros casos que, eu até comentei, foi anteontem aqui, o valor da passagem interurbana. Eu disse que se 2 pessoas saíssem de Bento e fossem a Porto Alegre, era muito mais barato ir de carro. Não, uma pessoa só já é mais barato ir de carro. Isso tem que mudar. Por exemplo, o cara sai de casa, vai para a rodoviária, pega um táxi, paga o ônibus, a passagem de volta, R$50, mais um táxi em Porto Alegre, para até onde ele quer ir, pronto, já está gastando mais do que se ele fosse com o carro dele mesmo. E mesmo que seja um carro não muito econômico. Pode ser um carro até que ele gasta R$70 para ir e voltar a Porto Alegre de carro. De ônibus vai gastar mais do que isso. Então, alguma coisa precisa ser feita nesse sentido também, para incentivar o uso do transporte coletivo. Como? Onerando o transporte individual, que em algumas cidades, Londres, por exemplo, quanto mais tu usar o centro da cidade, lá os locais de grandes fluxos, mais caro tu vai pagar. Paga pedágio urbano, sim. Entende? Então, o governo lá não incentivou a compra de automóveis? Claro que incentivou, só que buscou a solução. Qual? Mete a mão no bolso. Se botasse a mão no bolso aqui, por exemplo, multando pedestres, multando motoristas que cometem infrações, a pessoa já ia estar bem mais educada. Cidades como Las Vegas, o sujeito que atravessar uma rua, lá tem passarelas. Em todas as ruas tem passarelas e muito próximas uma da outra, todas com escada rolante. Ao ar livre, viu? Ao ar livre, escada rolante. O sujeito atravessa a rua fora da escada do local adequado, ele é multado na hora. Não tem recurso, vai para a corte e é multado na hora. Então eu acho que está faltando educação. Canetear as pessoas aqui. Ou nós não vamos ter solução nenhuma. Eu friso assim, eu gostaria também de estar frisando a seguinte situação, por exemplo, quando tu me colocaste a questão da psicologia do trânsito, né? A psicologia do trânsito, ela, no Brasil, ela começou a ser basicamente aplicada no final dos anos 70, né? E desde então a psicologia do trânsito tem sido entendida e pensada apenas como a psicologia que faz a aplicação do teste psicológico no sistema de trânsito, né? E, na realidade, falta um entendimento um pouco mais das questões da saúde do condutor, né? Quando a gente pensa a questão da saúde do condutor, a saúde do condutor não é apenas a avaliação do teste psicológico do condutor no momento em que ele vai fazer a sua primeira carteira de habilitação, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa um lugar que é o seguinte: entre 41% a 43% da população brasileira sofre de algum tipo de transtorno a nível de saúde mental. Então, imaginemos agora estes tipos de transtornos misturados no trânsito, né? Onde a gente percebe, como diz assim, já diz o nome, as vias arteriais trancadas, né? E quando as vias arteriais
trancam, vamos dizer assim, dentro do corpo humano. A pessoa mora no corpo humano e o trânsito entope. Exatamente. Márcio, nosso tempo está esgotado, muito obrigado pela tua presença aqui, a TV Cidade agradece. Certamente nós contribuímos de alguma forma. Muito obrigado, amigo telespectador, e não esqueça, eu volto amanhã, e amanhã tem interativa. Você liga aqui e fala ao vivo na TV Cidade. Obrigado. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br